Olá! No vídeo de hoje teremos um perguntas e respostas. Faz tanto tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, minha nossa senhora. E se você caiu de paraquedas recentemente neste canal, você deve estar estranhando, né? Como assim, Paloma? Não tem nenhum vídeo de perguntas e respostas aqui. É porque eu tenho um outro canal, o canal literário. Vou deixar aqui na descrição os links para onde vocês podem me encontrar em todo canto. Estão sempre na descrição, tá? E lá eu fazia alguns vídeos de perguntas e respostas, mas faz muito tempo. Depois levei pra caixinha do Instagram, mas como a galera que acompanha aqui sabe, eu tô meio de saco cheio daquela rede ultimamente. Então eu resolvi que neste canal cairia bem esse tipo de quadro, mas não tinha feito ainda. Tô com essas perguntas aqui desde o dia... Ai, que vergonha, meu Deus. Estou gravando este vídeo no dia 28 de janeiro. Essas perguntas estão aqui desde o dia 4 de dezembro, mas vamos todos ignorar, porque antes tarde do que mais tarde, não é? Então, sem mais delongas, vamos lá. Ainda com alguma delonga, na verdade, só uma que, gente, muitas perguntas mesmo, então eu muito provavelmente não vou conseguir responder a todas neste vídeo, até porque eu não tenho tanto tempo assim para gravar este vídeo. Vou responder o máximo que der, mas tá tudo gravado aqui no meu celular, gravei a tela e eu vou respondendo em alguns dos outros vídeos, pretendo colocar algumas em uns vlogs também, até pra gente bater um papo sobre algumas questões aqui que são legais. E agora sim, sem mais delongas, bora então para as perguntas. Acho muito propício começarmos com a pergunta da Amanda, que questiona por que a escolha de outro canal, no caso, este canal a que você está assistindo. Estratégia de entrega do YouTube para não prejudicar o literário? Mais ou menos. Vamos lá, por que eu criei este canal, então? Basicamente porque, como eu disse, eu falei em um vídeo que saiu recentemente aqui, essa questão de saco cheio no Instagram, que eu pretendo em relação àquela rede social, etc. Eu falei num vídeo que foi recentemente ao ar, o link vai estar aqui na descrição pra vocês. Mas, basicamente, eu gosto do que eu faço no Instagram, mas eu sinto cada vez mais que eu não caibo naquela rede, não caibo mais pela maneira com que ela funciona hoje, que é essa coisa então de conteúdo muito acelerado. Eu não sei vocês, mas isso tem me afetado, inclusive, assim, eu já associei o Instagram a um local para você consumir um conteúdo mais entretenimentozinho, sabe? Não questões muito sérias. Até, assim, geralmente quando tem um videozão no Instagram, assim, a pessoa que acaba subindo o vídeo que não é... Se bem que eu acho que agora o Reel tem mais de 1 minuto e meio, né? Mas enfim, quando a pessoa resolve subir um vídeo muito longo, é muito difícil eu ver no Instagram, porque eu já associei Instagram a um lugar de desatenção, sabe? A um negócio de distração. Não é que nem aqui no YouTube, que quando eu vou ver um vídeo, geralmente é quando eu tô almoçando ou jantando, aí eu coloco, eu vou prestando atenção, sabe? Então, a minha relação com o Instagram já começou a ser minada aí, e eu não gosto tanto de produzir. Eu sentia que, assim, quando eu tentava abordar algo mais complexo ali, um raciocínio... E, assim, ai, meu Deus, como ela é profunda pro Instagram. Não, não é esse o ponto. Mas muitas vezes eu queria fazer um raciocínio maior, um raciocínio de mais de 1 minuto. E eu percebi que a rede meio que condiciona, sabe? Porque eu pensava em falar algo e eu fico, putz, eu preciso arrumar um jeito de caber num story, porque senão eu vou ter que ficar picotando. Eu fico estressada só de falar. Então, eu queria fazer o que eu já fiz um dia no Instagram, quando eu tinha mais saco para aquela rede, quando eu sentia que ela comportava esses raciocínios mais longos. Então, queria continuar fazendo isso, só que não cabe mais lá. E aí eu vi até um movimento, assim, da galera que me segue. Eu até mencionei no outro vídeo, assim, de umas 4 pessoas que me mandaram mensagem falando: ai, ainda bem que você criou esse canal, porque eu abandonei o Instagram. Eu tô vendo muito esse movimento de gente saindo, sabe? Mas que queria continuar consumindo o que eu faço lá. Então, a ideia é trazer mais pra cá e, honestamente, eu estou adorando. Eu adoro fazer esse canal. Então, tem meio que isso. Aí tem a questão também da estratégia, assim,
em relação ao algoritmo do YouTube, porque eu acho que essas coisas não cabem no canal literário, sabe? Eu acho que fica muito farofão e eu queria... Não tenho nada contra farofa, inclusive adoro. O propósito desse canal é isso, só que eu acho que é isso, sabe? Tem que ter um lugar pra isso. E lá eu quero que seja só de livros mesmo. E aí nasceu este canal. Vai ser difícil responder ao máximo de perguntas que eu consegui se eu continuar demorando horrores pra responder uma pergunta só, né? Mas também tem um outro propósito que é... Eu percebi que eu conseguia trazer gente que é dos livros para outras coisas que eu também curto e que eu acho que podem beneficiar muita gente, como, por exemplo, esporte, corrida, especificamente. Nossa, eu já perdi as contas de quantas mensagens eu recebi de gente que começou a me acompanhar pelos livros e acabou fazendo um monte de coisa a partir disso, sabe? E aí eu fiquei pensando se eu não conseguiria fazer o movimento inverso, sabe? Gente que não me conhece pelo canal literário acabar caindo neste canal e, porventura, acabar indo pro canal de livros também, porque um dos meus propósitos ao criar o canal de livros foi, obviamente, ter com quem conversar sobre livros, sim, mas também trazer mais gente para o mundo dos livros. E eu senti que o meu canal surgiu praticamente em meio à pandemia. Acho que foi uma semana antes da pandemia. E eu senti que na pandemia teve esse movimento, porque a galera tava em casa, né, sem nada para fazer, e aí resolveram começar a ler livros. Mas hoje em dia eu não vejo mais tanto esse movimento, sabe? De conseguir trazer mais gente para o mundo dos livros através do meu canal literário. Então, tem essa... sei lá, estratégia aí, como vocês quiserem chamar. Vamos para as próximas. Tem muitas perguntas sobre 3 assuntos aqui, estou vendo que está se repetindo bastante. Transição de carreira. Toda vez que eu menciono isso, meu Deus, mas surge um monte de perguntas e eu entendo o interesse, mas como eu até já respondi a algumas pessoas, eu acho que ainda não é o momento de falar sobre isso, mas eu acho que mais pro fim do ano a gente pode conversar melhor, ainda tô cozinhando melhor esse assunto na minha cabeça, então não vou responder a muitas perguntas sobre isso por aqui. Tem muitas perguntas também sobre o meu cabelo, e eu não acredito que isso vai acontecer, mas vai acontecer. Eu pretendo gravar, acho que sai no mês que vem, um vídeo falando sobre o que eu faço no bendito deste cabelo. Tipo, mostrando tudo, o produto, como eu arrumo. Então, não vou responder a nenhuma pergunta sobre cabelo aqui. E também muitas perguntas sobre corrida. E também teremos um vídeo só para perguntas de corrida, porque, sério, gente, é surreal o tanto de pergunta de corrida que tem aqui. Então, só para vocês saberem, se você tiver feito perguntas sobre esses assuntos, vem aí. Vamos lá. A Fê pergunta: por que não fala sobre seu outro trabalho? E aí eu acho que antes de falar da pergunta da Fê, tem outras perguntas aqui do tipo: qual é o seu trabalho fora da internet? Então, só falando brevemente sobre isso, vamos começar do começo. Eu sou economista, eu atuei no mercado financeiro desde o começo da minha carreira, então estágio, depois fiquei cerca de 2 anos também numa instituição financeira, mas eu vi que o ambiente corporativo não era para mim, e já que eu tinha a possibilidade de fazer outra coisa, eu resolvi abraçar essa possibilidade, e aí eu fiz uma transição de carreira para redatora publicitária. Então hoje eu trabalho com redação publicitária, eu tenho um emprego fixo. Antes eu fazia alguns freelas também, mas hoje em dia eu não consigo mais. Então, eu trabalho produzindo muito material para marca, assim, de divulgação, etc. Mas hoje eu só tenho esse trabalho mais fixo mesmo, eu não consigo mais fazer os freelas. E eu tenho, aí o meu trabalho na internet também, né, que é o meu clube do livro, principalmente, que é o que me traz mais renda, mas tem o meu canal no YouTube, tem podcast, o Paloma Verso é muito grande, essa é a verdade, mas precisa parar de expandir, pelo amor de Deus. E aí a Fê pergunta por que, então, eu não falo sobre o meu outro trabalho. Por quê? Porque eu não tenho vontade. Eu acho que já tem... Assim, eu ia falar que já tem tanto da minha vida que eu mostro, mas isso não é verdade. Porque dia desses eu tava falando com uma amiga e ela foi chamando a atenção pra uns pontos e eu fiquei, meu Deus, verdade, né? Eu acho que eu não mostro muita coisa mesmo. Porque eu comecei a falar pra ela de umas coisas que eu tinha feito e ela ficou tipo, meu Deus, mas você não falou disso na internet? Eu não tinha visto. Aí eu fiquei... não falei, não. Então, acho que vocês têm essa impressão, né, de que talvez vocês saibam muito sobre a minha vida, mas a verdade é que eu não mostro.
tanto assim. E o meu outro trabalho também é algo, porque assim, gente, eu já trabalho com a internet, sabe? Aí trazer o meu outro trabalho, assim, pra ficar falando aqui, ainda mais que envolvem outras pessoas, sabe? Eu não acho que tem o menor sentido. E, honestamente, eu gosto de ter essa parte, essa separação, sabe? Tem a Paloma da internet e tem a Paloma fora da internet, o que ela faz fora da internet, que não vem pra internet e que eu não pretendo trazer pra internet. Eu acho que essa separação me faz muito bem, então por mais que vocês perguntem bastante sobre o meu trabalho, queriam que eu falasse mais, eu honestamente não tenho a menor vontade. Então, é por isso. Aí a Fê também pergunta quais aplicativos eu uso para editar meus vídeos e posts. Os posts eu imagino que sejam as fotos, né? Para os vídeos, Final Cut Pro, e posts sempre o Lightroom, porque eu acho o aplicativo maravilhoso. Eu confesso que eu deveria saber mexer mais lá, mas eu basicamente tenho uns presets, que é tipo um filtro que você coloca, sabe? Com umas configurações já pré-definidas, e eu acho a ferramenta dele de auto, assim, auto é tipo, eles fazem uma análise da sua foto e corrigem algumas coisas, sabe? Tipo, iluminação, sombra, etc. Eu acho ótimo. Então, eu uso o Lightroom. É pago, eu acho que é R$ 80 por ano, mas como eu uso muito, e ainda mais para coisas que me trazem retorno, como, por exemplo, thumb de vídeo, etc., eu acho que vale super a pena. Aí, eu não consigo ver o nome dessa pessoa, mas eu vou falar o D, tá? Ou a D. Eu também não consigo ver se é homem ou mulher, eu vou falar a D, tá? Como você consegue conciliar... Ai, gente, eu tive que rir já, mas vamos continuar. Aí vocês vão entender. Como você consegue conciliar bem o tempo entre leitura, trabalho, corrida, sem surtar? Aí, uma outra caixinha, PS, estou surtando por não conseguir conciliar. Gente, rede social é uma ilusão, né? E por mais que eu fale sempre sobre isso, é impressionante como as pessoas continuam tendo uma impressão errada de que a minha vida é um mar de rosas, que tudo é um equilíbrio lindo, que eu não surto nunca. Gente, eu surto pra caramba, vocês não têm ideia. Hoje tá num nível mais controlado, porque eu aprendi a estabelecer alguns limites, continuo ultrapassando alguns, mas eu estabeleci alguns que definitivamente não existiam antes e que estão me fazendo muito bem. Mas, gente, não consigo. Vai ter sempre uma área da minha vida em que eu vou escolher colocar mais energia, e essas áreas mudam, dependendo de que área tá demandando mais, né? O pessoal usa muito a metáfora do pratinho, né? Eventualmente tem um pratinho que vai parar de girar, outro que vai cair, espatifar, outro que vai só cair ali, mas eu vou conseguir colocar para girar de novo. Gente, não tem isso. Eu faço muita coisa mesmo, e não tem como uma pessoa fazer o tanto de coisa que eu faço ter uma vida equilibrada e sem surtar. Simplesmente não tem. Já falei pra vocês, já tive burnout. Faz tempo, tá? Foi quando até eu resolvi sair do mercado financeiro. Eu sofro também de bruxismo, inclusive dessa semana que tá pesado, assim. Começo da semana e semana passada, que eu tive que trabalhar fim de semana, enfim, foi estressante. A minha mandíbula fica doendo muito, tá doendo nesse momento. Eu já quebrei 1 milhão de placas de bruxismo e a minha dentista vive falando, meu Deus, você precisa se estressar menos, você precisa descansar mais, porque isso aqui é estresse. E eu percebo nitidamente, quando eu tô mais estressada, nossa, mas eu acordo com isso aqui doendo muito. E acontece, é isso. E, gente, eu sei que vocês se preocupam, vem me falando, ai meu Deus, mas descansa um pouco, não sei o quê. Gente, eu sei, tá? Mas eu estou trabalhando pra isso. Esse ritmo não vai ser sustentável pra sempre, eu tenho plena consciência disso, e eu estou fazendo os meus movimentos, que por enquanto não estou trazendo pra internet, pra fazer isso acontecer, assim, isso no sentido de uma vida mais equilibrada, mas a verdade é que, assim, talvez seja um pouco polêmico, mas eu não sei se eu vou conseguir ser uma pessoa que vai alcançar o equilíbrio em algum momento, porque eu tenho as minhas dúvidas quanto eu gostar de equilíbrio, sabe? Eu tenho essa coisa, assim, muito... eu já aprendi que é um traço da minha personalidade, eu me sinto bem fazendo coisa, procurando curso pra fazer, e que acaba dando trabalho, né? Arrumando projetos novos, pensando em coisas novas, eu gosto muito disso. Então eu acho que
nunca vai ter um equilíbrio maravilhoso na minha vida, não, mas eu tô ok com isso. Eu quero ir para um lugar de mais equilíbrio, mas acho que num equilíbrio 100%, eu acho que por conta da minha personalidade isso talvez não seja viável, mas isso sou eu. Importante falar, tá? Pelo amor de Deus, tudo que estou falando aqui é a minha visão, é como funciona pra mim, de acordo com os meus privilégios, minha visão de mundo. Então, estamos conversados sobre isso, né? Vamos agora para a próxima pergunta. Gostei muito da pergunta da Bel aqui. Quanto mais sabemos, mais difícil chegar a conclusões porque somos capazes de ver mais pontos. Disserte. Bel, não precisa nem de dissertação sobre isso, porque isso é muito real. Sério, eu fico impressionada como quanto mais eu estudo, parece que eu menos sei sobre o assunto, especialmente porque eu tenho um hábito. Eu vi. Quem foi que eu vi falando disso? Eu acho que é filósofo, né? Famoso. Não é o Karnal, nem o Pondé, mas é ali da mesma turma, mais ou menos. O Cortella, eu ia falar Clóvis de Barros, mas não é o Clóvis de Barros, é o Cortella. Acho que foi ele. Eu lembro de ter visto ele falar de algo que eu achei sensacional e eu adotei na minha vida desde então. E desde então também nunca tive paz, mas também não estou procurando por essa paz, aparentemente, no sentido de sentir que eu entendi realmente algo, que é assim. Ele disse algo como: eu tô lá, tenho um raciocínio, eu achei que, nossa, fez super sentido. Mas aí eu puxo uma setinha e coloco: será? Nossa, eu faço muito isso. Assim, quando eu acho que eu tô com um pensamento, não, isso aqui, o que eu penso sobre isso aqui tá consolidado, eu já pensei muito sobre isso, acho que é isso aqui mesmo. Aí eu venho com um será? E aí eu entro numa espiral, desculpa que eu não sei nada mesmo. E posso falar, eu acho isso maravilhoso. Eu acho muito legal isso da busca, sabe? Como eu amo aprender. Essa é a verdade. Eu me sinto muito bem nessa posição de não ser boa em algo, sabe? É algo que eu acho até estranho que as pessoas busquem se afastar tanto, né? A gente quer muito ser bom em algo, mas eu acho que muitas vezes não ser bom em algo é tão libertador. Saber que você não sabe tudo, que você nunca vai saber, sabe? Cara, isso é. Nossa, é libertador, é maravilhoso. E eu amo me colocar nessa posição, porque a gente pensa bem, se você é ruim em algo, a sua única direção é pra cima. Não é maravilhoso isso? E é isso, você é capaz de ver mais pontos mesmo, não fica focado só numa coisa, sabe? E aí a sua compreensão de mundo é muito mais ampla. Eu acho incrível. Hoje em dia eu tenho pouquíssimas certezas e eu acho que se chegar num momento assim que eu acho que nunca vai chegar, tá? Mas se chegar em algum ponto que eu sentir que eu tenho muitas certezas sobre muitas áreas da vida, eu provavelmente vou puxar umas setinhas e colocar, será? A Jess, sua pergunta me deu desespero. Conselho para quem começou a ler clássicos recentemente, sente que está em atraso. Minha filha, pelo amor de Deus, em atraso o que este país não lê. Você está maravilhosa. E, de novo, esse é o rolê das redes sociais, né? Porque você, beleza, você começou a ler seus clássicos lá, tá super feliz. E aí você descobre que tem muitas, entre aspas, pessoas que já leem clássicos há muito tempo. Só que assim, gente, isso é uma bolha, mas uma bolha tão pequena, ainda mais num país como o nosso, sabe? Nossa, sério, isso é uma bolha muito bolha, saiba disso. Só que é só o que o algoritmo te mostra, é só o que você começa a ver. Então você tem essa sensação de que, meu Deus, essa pessoa tá aqui anos-luz na minha frente, eu tô atrasada e você não tá atrasada, sabe? Ok, em relação a mim, você pode pensar, tipo, queria ter lido tanto quanto ela, mas, gente, prestem atenção nisso. Eu leio desde que eu me entendo por gente, assim, nível. Eu não tenho memória da Paloma não leitora. As memórias que eu tenho da minha infância, assim, todas são de um período em que eu já pegava em livros, sabe? Eu tenho muito isso desde pequena. Então eu já tô em vantagem. Putz, eu cresci num lar muito privilegiado, onde não faltou livros. Meus pais sempre investiram muito na minha educação e na educação do meu irmão. Nunca me faltou nada, sabe? Então tudo isso contribui para que eu seja quem eu sou hoje e tivesse acesso a tanto conhecimento, a tanta literatura. Mas, Jess, tem gente que nunca vai ler um clássico na vida, sabe? E você falando que tá em atraso, não, você não está em atraso, você tá começando a sua jornada e
Que coisa boa. E eu confesso que tem uns livros, assim, que eu penso, putz, eu invejo a pessoa que não leu este livro ainda, porque eu queria muito conseguir descobrir isso de novo pela primeira vez, sabe? Entrar em contato de novo com isso pela primeira vez, e é algo que não vai acontecer mais. Então foca nisso, não fica se comparando, porque, nesse sentido, não vai levar a lugar nenhum. Eu disse que não ia responder nada sobre transição de carreira, mas eu vou responder uma aqui que não é, assim, tão detalhada sobre o assunto e que eu acho que pode saciar um pouco da curiosidade de vocês. Meu Deus, é Flávia, será? Porque tem o sobrenome aqui, Flá. Bom, chamar de Flá. Como foi determinar um novo rumo na carreira? Já tinha nova profissão em mente há muito tempo? Então, quando eu converso com amigos sobre essa coisa de transição de carreira, né, sobre o movimento que eu fiz, etc., eu acho interessante ver como eles ficam impressionados, sabe? E eu acho interessante ver pelo fato de que, pra mim, foi muito natural. E quanto mais eu penso sobre isso, mais eu tenho certeza, pode ser que eu puxe um será em algum momento, mas eu acho que é isso mesmo, tá? É que eu sempre corri muito atrás das coisas. Assim, nossa, tá aí um negócio que não vai acontecer. É um dos meus pavores, mas eu trabalho muito para que isso não aconteça. Um dos meus maiores medos, talvez o maior medo, é chegar no fim da minha vida e ver que eu joguei todos os meus privilégios no lixo, sabe? Isso eu acho que não vai acontecer, porque eu sempre agarrei as oportunidades que apareceram, eu sempre tô aprendendo coisa. Nossa, mas assim, coisa que não tem nada a ver com o que eu faço. Eu vejo, achei interessante, vou lá futricar. Eu tô sempre... vocês que me acompanham, com certeza já perceberam isso, que eu vivo me enfiando em um monte de coisa diferente. Agora mesmo, estou prestes a começar um curso, que é praticamente uma pós, e isso, assim, porque eu gosto. Acaba que eu sei fazer muita coisa. Então, quando eu fiquei pensando, tipo, putz, o que eu posso fazer agora? Ainda mais agora, com essas carreiras, assim, mais do online, sabe? E ainda mais eu estando inserida na internet, sabendo como as coisas funcionam. Eu sabia que desempregada eu não ia ficar, que eu ia arrumar alguma coisa, justamente porque eu tenho essa característica de correr atrás das coisas. E também porque eu inconscientemente não, eu me organizei assim financeiramente, e aí eu vejo que os meus amigos ficam nessa, né, de tipo, meu Deus, eu lembro quando eu comuniquei assim que eu tinha feito, a primeira reação foi, nossa, uma coisa meio, meu Deus, que coragem, mas como você escolheu o que você ia fazer, ou então o que você vai fazer no fim das contas. E, gente, pra mim nunca teve essa super ansiedade, porque eu sempre confiei. Nossa, essa fala é muito homem branco, né? Mas, encanando o homem branco agora, eu sempre confiei muito no meu taco. Essa é a real, assim, mas porque eu trabalho pra isso, né? Tipo, é uma pessoa iluminada. Não, é porque eu sei que eu corro muito atrás das coisas. Então, e com os privilégios que eu tenho, né? Somada, então, essa minha vontade de fazer as coisas acontecerem com as oportunidades que eu tenho, eu sabia que não tinha como dar errado. E aí, a última desse rolê de profissão, tá? A Júlia pergunta: pensa em voltar a trabalhar com economia em algum momento? Sim, penso. Olha só, sim. Eu tenho muito isso também de, tipo, eu vejo que as pessoas são muito apegadas, sabe? À profissão delas. Gente, eu tenho zero apego. Zero apego mesmo. E eu penso, sim, em voltar a trabalhar com economia em alguma medida. Eu sinto muita falta de ter mais contato com isso, porque eu fiz uma escolha muito certeira, assim, de ter optado por ciências econômicas, porque eu sou apaixonada pelo assunto, é algo sobre que eu gosto de ler. E não, assim, muito o que a galera vê, assim, como economia, que é uma coisa meio que economia barra política, as reformas que estão passando. Eu gosto muito mais do viés de economia comportamental, sabe? De pensar em arquitetura de escolha, como os indivíduos reagem frente a incentivos. Eu gosto muito de pensar sobre isso. E pretendo, sim, voltar a trabalhar com economia em algum momento. Sim, até porque é algo que eu nunca deixei de estudar. Eu continuo olhando muito sobre tudo isso que eu falei. Então, é isso. Vou responder mais 3 e aí a gente encerra, tá? Pra não ficar falando pra sempre aqui.
A Bruna pergunta, qual foi a maior mudança na sua mentalidade? Algo que você entendeu e mudou tudo de repente. Eu confesso que eu tenho um pouco de asco desse tipo de coisa. Tipo, ai meu Deus, isso aqui mudou o meu mindset, você precisa dessa virada de chave, dessa virada de mentalidade. Eu fico meio... Sempre parece umas coisas de coach. Porque eu acho que o coach também ficou, né, coitados, muito demonizados. E eu acho que realmente devem ter profissionais sérios nesse âmbito. Mas acho muito coach fajuto, sabe? Mas... tem uma coisa que bati o olho nessa pergunta aqui e veio na hora. Aprendi com a musa, rainha da minha vida, Susan Sontag, que é... e aí, pera, antes de eu falar, você vai fazer um compromisso comigo. Você vai ouvir primeiro toda a explicação. Aí, se você ainda discordar, tiver um contraponto, aí você fica à vontade para deixar aqui nos comentários, com a educação, é claro. Porque soa estranho de início, mas confia. Vamos lá. O rolê... você... dá até desconforto de falar, porque pra tirar isso aqui do contexto é assim. Mas vamos lá, que nessa rede a gente pode oferecer um contexto, né? Vamos lá. Você é responsável por absolutamente tudo o que acontece na sua vida. E calma, eu sei que já tem uma galera que ficou... meu Deus, Paloma, calma. Perceba, responsabilidade é diferente de culpa. Vou colocar um exemplo aqui. Sair à rua, moro em São Paulo, que não é uma cidade muito segura, né? Mas então, saí à rua. Fui assaltada. Foi minha responsabilidade foi minha culpa ser assaltada? Não, eu sei que eu estou sujeita a ser assaltada, afinal de contas, moro no Brasil, moro em São Paulo e tô saindo à rua com o meu celular, por exemplo. Então eu sei que é algo que pode acontecer. Então, tô sujeita. Mas aí dizer que é culpa minha é pesado, né? Acho que não dá pra dizer... não, dá pra dizer que eu estou sujeita a isso e que quando eu tô saindo à rua, eu sei que isso pode acontecer, mas não tá ok eu sair e ser assaltada. Não é culpa minha. Agora, é responsabilidade minha lidar com isso. E eu sinto que muitas vezes a gente terceiriza um pouco, sabe? Tem coisas que acontecem com a gente fica, não quer muito lidar com isso, quer terceirizar a responsabilidade. Não, eu pego pra mim, eu falo, beleza, fui assaltada. E agora? O que eu vou fazer? Mas a responsabilidade aqui no sentido como é que eu vou lidar com isso? Esse é o ponto, sabe? Porque por mais que eu me veja em situações que, putz, o que aconteceu não foi culpa minha, ainda assim é minha responsabilidade lidar com aquilo, porque aquilo está acontecendo comigo e eu não vejo como terceirizar esse tipo de coisa. Tem alguns casos que dá, e aí a gente não tá falando das exceções, tá? Mas nossa, depois que eu vi a Susan falando sobre isso, eu comecei a agir assim, gente, as coisas começaram a acontecer de uma maneira tão mais fácil, um modo tão mais pragmático, sabe? Tipo, tá, beleza, aconteceu, vou às vezes sofrer aqui por um momento, mas eu preciso achar uma maneira de lidar com isso, afinal de contas aconteceu comigo, ainda que não por culpa minha, mas eu que tô sendo afetada por isso, então eu tenho que pegar isso pra mim, sabe? Não deixar que outra pessoa lide com isso por mim, porque vai ser muito melhor se eu mesma lidar com isso. Espero que tenha dado pra entender. A Júlia pergunta, tem vontade de morar fora do Brasil? Muita mesmo. Eu tenho muito pra mim, assim, que eu só não fui ainda, porque o país seria mais fácil, pro qual seria mais fácil eu ir Alemanha, que eu preencho todos os requisitos para me mudar para lá. Inclusive, meu professor, nossa, vira e mexe, fala em aula, não sei o que você tá fazendo aqui ainda, porque ele tá aqui por conta da mulher dele, que é brasileira. E ele fala, você precisa ir pra lá, não sei o que, esses problemas que você vê aqui, lá vai ser melhor. E eu sei, gente, tá? Aqui também tem coisas maravilhosas, mas muitas coisas me levam a crer que eu me daria melhor lá, no sentido de que, tem muitas características aqui do povo brasileiro, assim, no geral, que me irritam muito, tipo, falta de compromisso com o horário, essa coisa de levar tudo pro pessoal, a questão da falta de segurança, da falta de confiança, essas coisas, nossa, me dão muito nos nervos. E, sim, de novo, com todos os meus privilégios, né, mas ainda assim, são coisas que me incomodam profundamente, isso, assim, de eu sair pra correr e
ter que estar o tempo todo olhando para todos os cantos até eu chegar no parque, porque vai saber, né, o que pode acontecer, tá sempre com medo, escondendo, não poder sacar o meu celular no meio da rua, porque eu tenho medo do que pode acontecer, de alguém passar e levar, sabe? Enfim, essas coisas me irritam demais, eu me sinto muito vulnerável e eu não gosto disso, e quando eu vou para outros países que são mais seguros. Então, por exemplo, eu estive na Holanda, em Amsterdã, no ano passado. Gente, que coisa maravilhosa. De andar na rua à noite, tipo umas 9h30. E assim, as luzes lá são bem suaves, né? O que eu também amo. São essas luzes fluorescentes que a gente vê aqui no meio da rua, tipo, pá, brancona aqui. Eu acho horrível. Mas eu entendo, né? Porque precisa realmente ter esse tipo de luz aqui, porque, enfim, não é um ambiente seguro. Mas, voltando, é meio escurinho, né? E eu vi não uma, não duas, não três meninas, voltando, assim, mais ou menos da minha idade ou mais novas, indo pra algum lugar, voltando pra casa, sei lá, andando sozinhas na rua e muito tranquilas, assim, ou distraídas, olhando pra rua, ou no celular, sabe? Mas assim, nitidamente nem aí. E aqui no Brasil, o quê? Primeiro que não tem o menor perigo de eu sair de casa depois das 9h30 sozinha, né? Isso não existe. Mas aqui eu tô o tempo sério. Se você anda comigo na rua, você vai ver que eu tô o tempo todo olhando pros cantos. Eu olho pra frente, olho pra trás, assim. E às vezes, uma amiga até falou: não fica meio chato você virar assim, olhar pra aquela pessoa. Eu fico, gente, né? O que a pessoa pensa não é problema, eu tô aqui pela minha segurança. Então, muitas vezes, assim, tipo, ver um negócio esquisito, eu já atravesso a rua na hora, não tem essa, tipo, eu vou disfarçar, não. E eu acho que isso já me safou de muita coisa, inclusive, porque é isso, eu tô sempre muito atenta. E eu fico muito triste por não poder me permitir ficar distraída no meio da rua, porque eu gosto muito, assim, por exemplo, eu tô no parque, por isso que eu amo correr no Ibirapuera, porque lá eu me sinto muito segura, então eu posso me distrair, sabe, eu posso olhar para as coisas ali, porque do caminho de casa até o parque, eu não consigo me distrair, eu tô o tempo todo olhando pro que tá acontecendo, e isso acontece basicamente a minha vida inteira, né, eu ando muito a pé, eu moro num bairro onde eu consigo fazer praticamente tudo a pé, e muitas vezes eu saio sem celular, por exemplo. Às vezes eu tiro este colar aqui, ó. Eu fiquei muito tempo sem usar este colar, porque tava com medo, as coisas aqui no bairro estavam um pouco perigosas, agora tá voltando a ficar mais sob controle, mas enfim. E isso me deixa muito chateada. E aí, por que você não vai então, Paloma? Por quê? Porque eu sou casada, sou uma moça casada. Eu tenho pra mim, eu já até falei com ele sobre isso, e ele pensa, não sei se seria assim, mas eu acho que sim. Eu não sei se Digníssimo se daria muito bem morando na Alemanha. Ele não fala a língua, tudo bem, tem muita gente que fala inglês, mas, gente, não é a mesma coisa você falar a língua nativa do local. E ainda porque tem essa questão, né, do preconceito também, apesar de que até onde eu sei, as cidades maiores da Alemanha, até, tipo, por experiência própria, assim, não tem essa coisa de, xenofobia, mas eu acho que ia ser muito ruim pra ele, sabe? Eu sinto também que ele tem mais essa necessidade de ficar em contato com as pessoas, com amigos, assim, tipo, de reunir mesmo. Eu, por mais que eu ame os meus amigos, eu sou uma pessoa que lida melhor com o ficar sozinha. Então, por todas essas questões aí, como pra mim é mais importante ficar com a pessoa que eu amo do que me mudar deste país, eu não me mudei. Eu acho que talvez a gente poderia se mudar assim para um país de língua inglesa. Talvez se tiver a possibilidade um dia, acho que seria legal, assim. Mas, por enquanto, infelizmente, sem planos de sair do Brasil. A Gisele fez umas perguntas muito boas, mas que não vai dar para responder aqui agora, porque eu preciso voltar a trabalhar. Eu estou fazendo isso aqui no intervalo entre blocos de trabalho. Então, Gisele Matos, saiba, vou voltar nas suas perguntas. Tirei print aqui pra gente abordar, assim, em algum outro vlog. Posso puxar esse papo. A Leituras da Ari também fez uma pergunta muito boa. Também printei aqui pra gente voltar em breve em algum outro vlog. Mas vamos aqui com a Maria Luísa e encerrando este vídeo de perguntas e respostas. Cadê a pergunta, meu Deus? Achei. Paloma, comecei a te seguir e ver seus vídeos recentemente. Você gosta de Clarice? Então,
eu já li alguns contos da Clarice e li o A Hora da Estrela. A Hora da Estrela, gente, eu acho que eu era muito nova pra ter lido aquilo. E, de novo, sei que tem aí escritores que leem Clarice super cedo e conseguem entender, mas, gente, eu sou uma mera mortal. Então, não, não rolou pra mim. Então, eu acabei, acho que, ficando um pouco traumatizada, sabe? Depois resolvi pegar alguns contos. Confesso que não gostei tanto, assim, também. Mas, agora, eu tô lendo as cartas dela e eu tô amando. Sério, gente, mas é uma identificação tão grande. E depois das cartas eu pretendo ir para as crônicas e aí acho que feito esse caminho eu posso tentar a ficção novamente. Na verdade, eu vou ler um livro dela de ficção em breve, informações no canal literário, mas acho que assim, dessas obras de mais fôlego, tipo A Hora da Estrela ou A Paixão, segundo GH, eu acho que isso aí vai demorar um pouco mais de tempo, assim, eu ainda queria ler essas 3 coisas, esse livro que eu vou ler em breve, terminar as cartas e ler as crônicas também, e aí acho que a gente pode ir para as obras de mais fôlego dela, veremos, mas, gente, nossa, as cartas, sério, que delícia, que mulher, ai, maravilhoso demais. Mas, ó, já digo, o livro é deste tamanho, eu tô lendo bem a conta-gotas, sem pressa pra acabar, como eu acho que Clarice deve ser lida, aliás, como eu acho que muitos livros devem ser lidos, diga-se de passagem. E assim, encerramos. Preciso voltar a trabalhar, pelo amor de Deus, ainda tem muita coisa pra fazer hoje. Encerramos este vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta, deixem aqui também, porque eu pretendo fazer muito isso, assim. Bom, este canal vai ter bastante vlog, vai ter vídeos tipo esse, assim, os outros mais focados em determinados assuntos, mas vai ter bastante vlog. E eu pretendo fazer isso, assim, tipo, em algum vlog, sempre puxar um assunto, sabe? Puxar alguma pergunta. Inclusive, gravarei um vlog nessa quinta, que vai ser um dia bem legal e acho que vocês vão gostar de ver algumas coisas e já puxo um papo a partir destas perguntas aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais sugestões de coisas que gostariam de ver aqui neste canal, que eu carinhosamente estou chamando de Canal 2, deixem aqui nos comentários e beijo pra vocês. Até os próximos vídeos.